E aí, galera do terceiro ano do Noturno do Sânico Teles, PET 7, semana 1. E o tema dessa semana é a República Democrática Populista e a Ditadura Militar no Brasil. O que ele está falando para nós, pessoal? O tema dessa semana aborda o período de 1945 até 1964. Nesse período, o Brasil viveu uma democracia, ou seja, nós tínhamos liberdade de expressão, nós tínhamos o direito de escolher os nossos representantes políticos, como a gente faz hoje. Enfim, era um Brasil livre, porque antes disso nós tivemos um período de 8 anos em que o Getúlio Vargas governou de forma bastante autoritária, né? Impôs uma ditadura no país. Então todas essas liberdades, esses direitos que a democracia garante a uma população, durante os 8 anos de ditadura do Vargas, ficou suspenso. Com a saída do Vargas do poder em 1945, o Brasil volta a respirar esses ares de democracia. Então nós tivemos aí, de 45 a 64, um período de vários presidentes, todos muito importantes na história do Brasil, porque cada um procurou trazer o que foi possível na época para o desenvolvimento, para o progresso do Brasil nos mais diversos setores. E na página 182, perdão, ele fala justamente, ele começa a contar o que de mais importante aconteceu em cada governo, do Dutra, do próprio Getúlio Vargas, que volta a governar o país depois de um tempo, mas aí ele volta de uma forma completamente diferente, com outro estilo, né? Aí depois fala do Juscelino Kubitschek, fala do Jânio Quadros e fala do João Goulart. O João Goulart foi o presidente que substituiu o Jânio Quadros, porque o Jânio Quadros ele ficou no poder 7 meses. O Juscelino governou 5 anos, naquela época eram 5 anos de mandato presidencial. Tiveram eleições em 1960 para presidente, o Jânio Quadros ganhou, ficou 7 meses, renunciou, o vice João Goulart entrou. Só que o João Goulart começou a planejar uma série de reformas no país que, de certa forma, não agradaram as camadas mais ricas do país. Ele ampliava para as camadas mais populares certos direitos que até então eram exclusividade das camadas mais ricas. E para cortar, para evitar que o João Goulart conseguisse aprovar essas reformas, que na época ficaram conhecidas como reformas de base, as camadas mais ricas do país, os setores mais tradicionais e conservadores do país, só viram uma saída: aplicar um golpe militar, ou seja, tirar o João Goulart do poder na marra, através de um golpe de Estado. Isso aconteceu em março de 1964. A partir dali, o Brasil vira uma ditadura militar. Então, a partir da página 84, tem um texto que fala exatamente como foi esse período da ditadura militar, que durou 21 anos, um período que todos os presidentes eram militares. E o que marca um governo militar? Censura, tortura, perseguição, exílio, mortes, tudo que você pode pensar de ruim do ponto de vista político que um governo pode fazer, aconteceu no Brasil durante os 21 anos de ditadura militar. Até hoje, muitas famílias não sabem nem onde estão enterrados os seus entes queridos. Geralmente, quem era o alvo dos militares? Eram os estudantes universitários, os professores, os intelectuais, os políticos que eram contra um regime autoritário. Esse movimento, esse período militar, vai terminar em 1985, quando o Brasil volta a ser uma democracia. É eleito indiretamente o presidente José Sarney, que vai ser então o homem responsável por fazer a transição do Brasil militar para o Brasil democrático. Brasil democrático que vai ser consolidado com a Constituição de 1988, que é essa Constituição que nós temos até hoje. Beleza? E aí depois ele traz uma sequência com o nome de todos os presidentes militares, o ano que cada um governou e o que cada um fez de mais importante. E logo em seguida, pessoal, começam as questões. Todas as questões que vocês vão encontrar são questões de múltipla escolha, são questões de vestibular ou do Enem,
tá certo? Então é só você ler os enunciados, os textinhos que cada questão traz e marcar a alternativa que você achar mais correta. Nessa primeira semana, nós temos 5 questões de múltipla escolhas, todas muito simples, trazendo textos e abordando essa questão da democracia no Brasil de 45 a 64 e o período de ditadura de 64 a 85 e o início e a volta à democracia a partir de 85 com o governo José Sarney. Então não tem erro, tá muito fácil. É ler o enunciado, ler os textos, ler os enunciados, algumas questõezinhas têm textos próprios e marcar a letrinha que você achar que é a mais correta. Beleza? Fácil, tranquilo de fazer, ó, baba a semana 1. Um forte abraço para vocês e até a semana 2.